Olá! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, ao nosso espaço, ao nosso Evolução Luz. Gratidão por estarem aqui, gratidão por estar aqui vendo o nosso trabalho, compartilhando o nosso trabalho, me ajudando a cumprir o meu propósito, a cumprir a minha missão. Eu sou a Fabiana Brisque, eu sou terapeuta Aura Master e eu tô aqui mais uma vez feliz da vida por estar podendo compartilhar com vocês esse pedacinho de amor, pedacinho de paz, podendo aquecer o coração de vocês com mais essa conversa, mais essa mensagem que eu tenho para vocês hoje. E hoje, o que eu trago para vocês é bem sobre luz, amor, aquecer o coração e aquecer a mente, aquecer o espírito. O que eu trago para vocês é o cuidado com que a gente se alimenta. Aí você fala, nossa, Fabiana, além de terapeuta Aura Master, você também é nutricionista? Não, gente, não sou nutricionista, não é desse alimento que eu tô falando. Não é desse alimento de encher barriga que eu estou falando. Estou falando do alimento da mente, alimento do coração, alimento do espírito. É desse alimento que eu tô falando. Como a gente já conversou, a gente às vezes fica no automático, muitas das vezes, né? A gente mesmo fica no automático e vai levando a vida. Vai levando a vida e absorvendo tudo o que está ao nosso redor. Todos os acontecimentos, tudo o que está na moda, tudo que está ao nosso redor a gente vai ali no automático absorvendo. Tá? Lembrando que a gente aqui, eu não sou contra nada, não nego a nada, não é isso. A gente só simplesmente é a favor. Eu sou a favor da paz, eu sou a favor do amor, eu sou a favor da luz. Portanto, eu vou buscar para mim, eu tomei a consciência de buscar para mim o que agrega luz, amor e paz para meu coração, para minha mente e para o meu espírito. Eu entendi que eu posso absorver tudo que está ao meu redor e o que eu absorvo eu coloco para fora. Portanto, se eu absorvo o que está ao meu redor, se eu me alimento de coisas, se eu vejo e ouço coisas que me geram sentimentos de raiva, sentimentos de dor, sentimentos de tristeza, sentimentos de ódio, se eu me alimento disso, eu vou colocar para fora isso, né? Eu vou expor para fora, eu vou tratar as pessoas que estão ao meu redor com esse sentimento. Sentimento de tristeza, sentimento de raiva, sentimento de ódio. E quando eu entendi isso, que eu absorvo e eu coloco para fora, né? O que eu absorvo eu coloco para fora, e eu entendi que o trabalho que eu tenho de processar tudo que é negativo, eu posso processar o que é positivo, eu posso evitar, é escolha a gente evitar o que a gente absorve. A gente não é obrigado a nada, somos seres com livre-arbítrio, né? Somos seres de luz, individuais e seres livres, então a gente pode escolher o que a gente absorve. Quando eu entendi que eu posso escolher, que eu posso absorver somente o que eu quero e colocar para fora somente o que eu quero luz, eu quero amor. Então eu quero absorver para minha vida amor, eu quero absorver para minha vida luz, eu quero que agregue ao meu coração, que o meu coração se aqueça, se encha de luz, de amor do Divino Espírito Santo. É isso que eu quero. Isso, gente, eu sempre falo, é sem cunho religioso, independente da religião que a gente está conversando. Não é de religião, é de Deus. É do amor, é da paz, é da luz, sua, minha e de Deus. Sem cunho religioso, independente, né? Ama a todos, respeita a todos e tá tudo bem. Eu, você e Deus, é essa conexão, é essa absorção que eu falo, que eu trago aqui para vocês. E quando eu falo que a gente pode escolher o que a gente vai absorver, o que a gente vai ver, o que a gente vai ouvir e o que a gente vai replicar, eu falo assim, como eu falei, né? Sem determinismo.
né? Não, quem sou eu para falar para você? Ah, você deve assistir a isso, a isso, a isso, e deve retirar da sua vida isso, isso, isso. Imagine, jamais eu posso falar isso para você. É você, com a sua consciência, que vai determinar o que é bom para você, o que está te fazendo bem. Eu falo para você que eu retirei da minha vida o que me traz negatividade, o que me traz tristeza, o que me traz raiva, que deixa meu coração enfraquecido. Eu fui retirando. Então, eu retirei da minha vida as novelas que me deixam tristes ou me deixavam com raiva dos personagens que estavam lá naquela luta não sei, a luta por uma herança, a luta por quem matou quem, a luta de quem traiu quem, aí a mocinha que é desprezado, o rapaz que é desprezado, e aquela situação toda, é uma coisa que eu, Fabiana, posso evitar absorver. Eu posso evitar. Aí a gente para, né, falando da novela, filmes, coisas que remetem à tristeza, né? E eu já vou explicar um pouquinho mais essa questão do sentimento, né? Coisas que remetem à tristeza, eu posso evitar. Aí, quando eu digo para vocês que não sou eu que vou determinar o que você deve ou não assistir, né? Quem sou eu para falar para você o que é certo ou o que é errado? Eu não tenho esse poder de decidir por você, de falar para você o que é certo e o que é errado, né? Mas é uma questão do sentimento. É uma questão do que você sente, né? Aí a gente volta naquela questão que a gente já conversou outro dia, do pensar. Do pensar e o que a gente sempre tem que fazer. Observar os detalhes. Observar o que está ao nosso redor. Observar como a gente se sente em determinada situação, como a gente se sente, o sentimento que a gente sente no coração de fato mesmo, quando você está assistindo algo triste, quando você está assistindo algo violento, quando você está assistindo algo que te traga revolta, indignação. Qual o sentimento que você tem? Se você assistir algo, você assiste uma novela, e de repente uma novela mais divertida, um filme mais divertido, que de repente, por mais que tenha ali algumas cenas de tristeza, de traição, de briga, enfim, mas você, no geral, você sente seu coração feliz? Ah, é uma história, tal. A gente sabe que é uma história de ficção, né? A gente sabe que é. Uma história, então eu me senti feliz de assistir aquela história, de ver o mocinho com a mocinha, o final feliz, enfim. Ok. Agora, quando você está ali assistindo o filme, está assistindo a novela, e você está ali no seu coração, aquele sentimento de, poxa vida, como que o autor pode ter feito isso? Como que no final o mocinho morre? E você começa a sentir uma tristeza. A gente às vezes não percebe, tá? Às vezes é uma tristeza assim, você pode estar até falando, Fabiana, mas eu nunca senti isso. Talvez a gente não tenha observado. Porque eu já estive na posição, né, de assistir a tudo e achar que é tudo normal e achar que nada me gerava um sentimento e que simplesmente eu podia assistir, tá todo mundo assistindo, é uma coisa que saiu agora, que tá todo mundo assistindo, ou uma música que tá todo mundo ouvindo, coisas do tipo, né, coisas que te remetem a algum sentimento. E tá todo mundo vendo, todo mundo fazendo, vou ver também, vou fazer, enfim, né, eu já estive nessa posição, né, até eu aprender. E quando você está vendo aquilo, que ele está te gerando um sentimento, você pode falar, mas é um sentimento que eu estou sentindo ali. Mas o sentimento gera as nossas emoções. As nossas emoções geram as nossas atitudes, que as atitudes vão se tornando os hábitos. E os hábitos que a gente vai praticando, vai voltando para a gente em pensamentos. Então, é um círculo. Então, assim, a nossa cabeça, a nossa mente, ela, é claro, você tá vendo ali com seus olhos, você tá vendo que é uma situação que você não tá vivendo. Você tá vendo ali que não tá vendo, só que o seu inconsciente não tá. Então, aquela energia da tristeza, do seu sentimento, daquele sentimento que você sentiu por aquela cena, de tristeza, aquele sentimento que você sentiu pela cena, ou pelo que você ouviu, de raiva,
O sentimento de raiva, o sentimento de tristeza, de mágoa, de ódio, de rancor, de indignação, de, nossa, se fosse eu, matava aquele lá, se fosse eu também teria feito o mesmo, eu teria dado troco naquela traição, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo outro. Quando você se coloca nesse sentimento, o pensamento aqui, o conceito, é até bem simples de se entender. Que a questão não é você, até nem de se comparar, é o sentimento que aquilo te traz. E o sentimento, ele tá dentro de você. A história ali é ficção, né? É uma mentira, né? Uma ficção, uma mentira. Mas o sentimento que aquilo te gerou tá dentro de você. Então, aquele sentimento, o sentimento é seu. O sentimento de raiva é seu. De indignação é seu. E quando a gente não tá observando, é tudo normal, tá tudo bem, é tudo normal. Normal, natural, todo mundo vê, todo mundo assiste, todo mundo de repente fica com raiva, fica com... Ai, por que o Jack da Rose do Titanic morreu no final? Que absurdo, né? Eu era adolescente, quando eu assisti esse filme adolescente lá, eu sofri porque o Jack morreu, é um absurdo. Por que ele morreu? Eu tinha que ter ficado com ela no final, né? Mas eu sofri, né? Eu literalmente sofri, ainda mais eu, sendo uma romântica, que gosta de romance, desse tipo de coisa que eu já comentei, né? Eu sofri. E a história do Titanic é real, né? Todo mundo sabe, né? Mas a história do romance ali é uma ficção, né? Mas o meu sentimento de sofrimento, de tristeza, porque o casal não ficou um com o outro ali no final, o sentimento de tristeza é real. E o sentimento de tristeza eu fiquei como? Eu fiquei triste. Eu fiquei triste ali, né? São detalhezinhos que a gente precisa observar. A gente precisa observar. Aí você fala assim, nossa, Fabiana, mas então viver dá um trabalho, né? Porque tudo a gente tem que observar, tudo a gente tem que ver detalhezinhos, tal, dá muito trabalho. Eu não tenho tempo para ficar vendo detalhes. Mas isso tá tudo bem. Porque quando você tá no seu momento de viver do jeito que você tá, né? Você não tá, de repente, não é o seu momento, você ainda não teve o seu despertar de viver algo melhor, de sair do automático. E tá tudo bem, cada um tem o seu momento. Não é obrigatório que você enxergue as coisas da forma que eu enxergo. Não é obrigatório que eu enxergue as coisas da forma que você enxerga. E tá tudo bem, cada pessoa vai ter o seu momento. Né? É por isso que eu já comecei falando, não sou eu que vou falar para você, não assista novela, não assista coisas de violência, de guerra, de músicas que te remetem à tristeza, músicas que trazem raiva, violência, não sou eu, né? É você, quando você estiver ali conectado, assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, em alguma situação ao seu redor, né? Até na vida real mesmo, nas redes sociais, quando você está ali naquela situação ao seu redor, você que vai ver e você que vai analisar se aquilo te trouxe sentimento, né? O que geralmente traz, né? Eu raramente vejo alguma coisa e não sinto nada. Né? A indignação, sim, nesses casos, né, de violência, enfim, né? Claro, todo mundo sente, né? Quem que não sente ver alguma coisa trágica acontecendo, sentir aquela tristeza, indignação, enfim, todo mundo sente. Aí a gente pode falar assim, né? Nossa, mas eu vou ficar alheia ao que está acontecendo no mundo, eu vou ficar alheio os acontecimentos, as histórias, enfim. Aí eu falo para você, não é ficar alheio, não é ficar desconectado, é você se conectar com o que traz luz. Quando você está conectado com o que te traz luz, com o que te traz amor, você tem a capacidade de espalhar esse amor e essa luz por onde você passa e de emanar essa luz e esse amor em uma oração. Quer queira que não, todo esse tipo de notícia vai chegar pra gente, né? Falando agora nem de novela, que é uma ficção, mas a vida real, uma notícia. Chega pra gente, a gente ouve um outro falar, aconteceu tal coisa assim, assim, né? Você ficar ali se alimentando, né? A gente fica ali se alimentando daquela história que aconteceu isso, que aconteceu aquilo outro, uma tragédia, enfim, né? Você ficar se alimentando e ficar sabendo e saber mais, e saber detalhes e saber que foi isso, que foi por isso, por aquilo outro. Infelizmente, não vai mudar a história, né? Infelizmente, é triste demais. É claro que a gente sabe que né? Mas não muda a história do que aconteceu,
né? Você saber ali ficar em cima, saber dos detalhes e ficar se alimentando e assistir hoje, assistir depois de novo e ficar conferindo toda hora ali para ver o que aconteceu, como finalizou tal caso. Não muda a história. Infelizmente não muda. Se a gente tivesse o poder, quanto mais eu assistir, quanto mais eu ficar sabendo, eu vou poder mudar e ajudar, de repente, aquela família que sofreu por tal perda, por tal acontecimento, eu vou ajudar aquela mãe, porque eu tô assistindo. Olha o pensamento, gente, pra gente realmente pensar sobre isso. Se realmente a gente ali assistindo e acompanhando, estando junto ali só assistindo ali, a gente já está distante, né? Coisas que acontecem na TV, em telejornal, enfim. Eu vou assistir porque vai mudar aquilo que a família está sentindo, que aquela pessoa está passando. Mas infelizmente não vai. Infelizmente não vai. O que vai acontecer vai ser mais, além da pessoa que está sofrendo, você tá ali com aquele sentimento de raiva, de indignação, de ódio, enfim, sentimentos negativos. Quando você se depara com uma notícia dessa, e ao invés de ficar ali acompanhando, né? Ficar ali acompanhando e assistir hoje, assistir amanhã e tentar ver o final e ver o que aconteceu. Se ao invés disso, você colocar com esse amor e essa luz que você tem agregado em você emanar do fundo do seu coração e de que Deus dê a essa família, mãe, enfim, ao acontecido, ao que aconteceu, né? Aí, milhares de situações, infelizmente, acontecem a todo segundo, né? Se ao invés da gente vibrar nesse negativismo, a gente pegar a luz que tem dentro da gente e emanar com todo amor que a gente tem, emanar para essa pessoa que está sofrendo, isso significa ajudar. Isso significa que você está fazendo alguma coisa de bom que pode ajudar a pessoa. Mas isso é uma coisa extremamente sincera, extremamente do coração. Porque muita gente ouve, né? No automático, a gente fala assim, que Deus abençoe essa família, tal, mas a gente muitas vezes fala no automático, a gente não está sentindo. E a gente fala assim, que Deus abençoe, que Deus proteja essa família, conforte, no automático, e continua vendo aquela situação, e remoendo, e continua no sentimento de raiva, naquele sentimento da indignação toda por causa da situação, e a gente não fez nada que pudesse realmente ajudar. A gente não fez. Né? A gente só vibrou na tristeza. E aquela palavra que a gente falou, que Deus abençoe, de repente não tem nem efeito, porque será que a gente sentiu? Né? Se a gente sentia uma coisa, se sentir do fundo do coração, que Deus abençoe é poderosíssimo, né? Que Deus abençoe, que Deus acompanhe, é poderosíssimo, meu Deus, né? Mas quando ele é sentido, né? Quando ele tem aquele sentimento de fato, que Deus o acompanhe, que Deus o abençoe, né? Poderosíssimo, sem dúvida, né? Você não precisa nem, de repente, fazer uma gigantesca oração. Se desejar do fundo do coração que Deus o acompanhe, que os anjos o acompanhem, que Deus o abençoe, conforte seu coração. Gente, isso tem um poder gigantesco, né? Mas, muitas vezes, a gente só fica ali vibrando, né? A pessoa fica vibrando naquela situação e se alimentando daquilo, trazendo tristeza para você. Trazendo tristeza, sentimentos negativos para você. Esses sentimentos negativos vai vibrar na sua vida, vai trazer emoções negativas, vai trazer atitudes negativas e vai transformando em hábitos negativos. Esses hábitos negativos que você está trazendo, então vai gerar mais negatividade. Fica uma roda de coisas negativas. Então, quando eu falo que você tem a opção, a gente tem a opção de escolher do que a gente se alimenta, é isso. Entendeu? Como eu falei, não é se desconectar, ficar alheio, né? Mas não se alimentar, não pegar aquilo para você. E voltando ao que eu falei da questão do sentimento, de você identificar, né? Como eu falei, não sou eu que vou falar para você é certo isso ou errado aquilo. Não sou eu que vou te falar, né? É você que vai sentir. Se você está assistindo ali um filme, a sua novelinha que você gosta, nem sei quais novelas que tá passando agora, eu realmente não sei. Mas se você está assistindo a novelinha e você está ali só se divertindo, você de repente não dorme pensando naquilo, não fica ali lembrando daquilo. Então, se você está observando que você não tem sentimento por aquilo, se você está observando que você não tem sentimento, o que eu acho realmente que é difícil, eu particularmente acho que é muito difícil você ver certas cenas e não sentir. Mas se pra você não tá sentindo,
Se você está observando de fato, detalhadamente no seu coração, no seu sentimento, você fecha o olho e você não fica lembrando daquilo, se você não está vibrando naquilo, naquele sentimento, então tudo bem, né? Então tudo bem, né? O que eu volto a falar, o que eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, porque tudo é energia. Então eu acho muito difícil, de repente, a pessoa assistir um filme de guerra, de violência, de tiras, esse tipo de coisa. E não ficar ali naquela adrenalina. É muito difícil. A pessoa fica naquela adrenalina, querendo ver quem que vai vencer a guerra, ou ver se eu... Ah, não sei, não faz muito tempo que eu não sei essas histórias, eu não sei nem como falar pra vocês aqui. Mas a pessoa vai ficar naquela adrenalina de saber quem que vai vencer, se é o mocinho, se é o bandido, enfim, né? Então, é esse o cuidado que eu trago pra vocês, pra gente tentar ter, né? Com cuidado, com calma, aliás, né? Com calma, observando os detalhes. Aí, como eu falei, né? Você pode falar pra mim assim, nossa, mas é difícil ficar observando detalhe, eu não tenho tempo. Mas se a gente tá na busca, isso é pra quem está na busca. Se você não tá na busca, se pra você tá tudo bem assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem problema. É o seu momento. É o seu momento. Mas se você tá na busca de querer sentimentos melhores, de querer vibração melhor, então você pode procurar se observar. Você pode procurar a ter o pequeno trabalho agora de trabalhar de trabalhar o que você tá vendo, de trabalhar do que você tá se alimentando a sua mente, alimentando o seu coração, o seu espírito. Você pode procurar ter esse pequeno trabalho de observar detalhes de como você se sente em determinada situação, de como você se sente quando você conversa com uma pessoa, sobre um assunto, de como você se sente quando você lê um livro, né? Quando você lê um livro, aquela história daquele livro, um filme, enfim. Tudo ao seu redor que você observa, que te remete a sentimentos que tem a vibração baixa, a vibração negativa, que te deixa infeliz, não te deixa no estado normal de felicidade, é algo que você pode trabalhar e evitar. É bem simples, na verdade, e já é um exercício, né? Já é uma técnica. Talvez você pode falar para mim assim, nossa, mas isso é bem complicado. Eu adoro a minha novelinha, eu adoro assistir meus filmes lá de domingo à tarde, meu Netflix, não sei, as coisas que tem de filme, né? A gente que tem criança é só mais desenho. E é um detalhe, até os desenhos. Dá trabalho? Eu sou mãe. Eu sou mãe e dá trabalho. Dá trabalho você monitorar até os desenhos que a criança assiste. Porque a gente coloca desenho, porque a gente imagina que o desenho ele vai ser normal, que não vai agregar nada de ruim ali para a cabecinha da criança. Né? Mas é um cuidado tremendo, porque até o desenho, alguns desenhos, né? Alguns desenhos ou algumas dessas historinhas que são infantis, remetem a coisas que é de violência, que é de arma, que é de briga, que é de coisas que não são positivas. Enfim, né? O seu coração de mãe, de pai, vai identificar o que é ou não positivo, né? Porque o meu coração identifica. O meu coração identifica o que é bom ou não para o meu filho assistir. Eu tô certa, eu tô errada? Eu não sei. Mas eu peço sabedoria a Deus sempre e eu faço o que o meu coração pede. Né? Porque como eu falei, para vocês, eu não posso falar para vocês isso é certo, isso é errado, assista isso, não assista aquilo. Eu não posso. Para o meu filho, que é pequeno, é criança, faz parte da minha missão isso. Faz parte do meu papel de mãe observar. Então, eu observo tudo e dá trabalho. Porque como eu falo, além de cuidar da minha vida, de cuidar cuidar do que eu vou me alimentar, né? Enfim, do que está ao meu redor, eu tenho que estar monitorando ele sempre, o que ele está vendo. O que ele está vendo, porque muitas vezes, eu não vou nem falar aqui quais desenhos são, porque, como eu falei, né, eu monitoro o meu filho, que o meu coração sente, cada um vai sentir do seu para cuidar do seu filhinho, né, do seu filhinho, da sua filhinha, da sua criança, aí dependendo da idade, mas a gente para e a gente pensa, se pra gente, que a gente já tem aí
uma opinião formada, a gente já é adulto, né? A gente já sabe, já tem uma direção do que é da vida, né? E quem tá aqui tá buscando, né? Tá buscando aí o crescimento, tá buscando uma palavra, uma conversa, um momento de amor, de paz, de algo que seja agregando e aquecendo o coração. Se você tá aqui vendo esse vídeo até agora, né? É por isso, é porque você tá buscando alguma coisa que te agregue coisas boas, né? E então, se a gente tem essa consciência de buscar, né, a criança, né? A criança, meu filho é pequeno, meu filho, ele ainda está formando as ideias, não tem as opiniões formadas ainda, é um ser, né? Ele é um ser de luz, o único que tem as vontades dele, que já tem as querências dele, ele já sabe muitas vezes definir o que ele quer, o que ele não quer, só que ele não tem ainda, né? Ele não está formado ainda totalmente em opinião, em o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, ele ainda não está, né? A gente muitas vezes não está, quem dirá ele? Né? Então, cabe a mim, né? Cabe a nós, né? Que somos pais, enfim, monitorar isso. E dá trabalho, e a gente tem que se apegar em Deus, se fortalecer em Deus, para que a gente faça esse trabalho bem feito. Porque é essa que é a construção dos nossos pequenos, né? Não só isso, claro, né? Não é só monitorar o que eles estão assistindo, mas hoje, como é tudo muito fácil, né? Todas as crianças hoje têm acesso fácil, a maioria das crianças, né, tem acesso fácil a essas coisas, né? Muitas vezes na TV, você coloca um desenho na TV para eles verem, no YouTube mesmo que seja, ou alguma outra plataforma, de repente começa outro, ele está assistindo aquele, de repente começa outro, que já não é o que você quer que ele assista, né? E vai na sequência. Então, se a gente não estiver monitorando de olho, é até perigoso, né? Aquela informação que está sendo passada para ele não condiz com o que você está querendo formar dele, né? A gente não quer os nossos filhos formando aí homens e mulheres de bem, de paz, de amor, que tenha coração bondoso, coração caridoso, coração amoroso. É isso que eu quero para o meu filho. Eu acredito que a maioria dos pais é isso que busca para os filhos, né? Essa luz para os filhos que a gente quer formar, né? Que a gente quer transformar eles. E muitas vezes as informações que estão ao redor, né? A gente não consegue controlar tudo. Né? A gente não tá com os filhos, principalmente que vão para escola, creche, enfim, a gente não consegue controlar tudo, mas o que tá na nossa mão controlar, dá aquele trabalhinho, mas a gente tem que controlar, né? A gente tem que controlar, não tem jeito. E até questão de, voltando mesmo para os adultos, né? Até a questão de músicas, né? Na verdade, esse assunto que eu trouxe para vocês, eu já estava pensando nesse material, mas me inspirou mais ainda, porque eu estava passando nas minhas redes sociais, né? No meu Facebook. E uma amiga minha, que ela é cantora, né? Ela é cantora na igreja. E ela gravou um stories cantando uma musiquinha, vai ficar tudo bem. E ela cantava e repetia, e tinha mais refrão. E ficava naquele, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E foi num sábado que eu ouvi isso. A música Chiclete. Eu cantei esse vai ficar tudo bem o sábado inteiro. Como eu fiquei bem. Aí você vai falar, mas é por causa da música? Não é só por causa da música, né? Lógico que não é só por causa desse pequeno mantra que eu fiquei ouvindo aí, né? Dessa música, eu acredito que seja um louvor, né? Ela é evangélica, eu acredito que seja um louvor, né? Mas a musiquinha falava, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. É algo positivo, é algo bom, vai ficar tudo bem. Gente, é divino, e falava de Deus também, então é algo divino. Né? Como eu falo, sem conotação religiosa aqui, mas é só a informação, tanto, né, falando que não é independente da religião, independente, é algo divino, é algo de Deus, era ali a mensagem da musiquinha em si, era Deus falando que vai ficar tudo bem. E eu vibrei nesse mantra, vai ficar tudo bem o sábado inteiro. Gente, eu fiquei feliz da vida. Uma coisa simples, mas eu tava ali passando, cliquei no story dela, poderia não ter clicado, mas eu cliquei, e ouvi a musiquinha e fiquei ouvindo. Essa musiquinha na minha cabeça, aliás, o dia todinho. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Ficou tudo bem. Dá pra entender? É uma coisa simples, é uma coisa, assim, né? É uma coisa simples, mas assim, é o que você vibra. É o que você vibra, que você absorve, você vibra, e você coloca pra fora, e vai girando. E vai girando. É claro, vamos supor assim, se eu ver essa musiquinha, se tivesse acontecido alguma coisa. Se tivesse acontecido alguma coisa que fosse negativa para eu resolver, um problema, uma situação para eu resolver, eu estaria com a vibração
boa, eu estaria com a vibração ok. Então, eu teria tido um pouco mais de calma, paciência, harmonia no coração para pensar em como resolver. Quando a gente... esses os pontos, os detalhes que uma coisa vai ligando na outra. Quando a gente está alinhado na vibração positiva, por isso que tudo volta a observar detalhes para elevar a vibração. Observar detalhes para elevar a vibração. Por quê? Quando a gente está com a vibração positiva e acontecem coisas que a gente... coisas que não são muito boas, situaçõezinhas, probleminhas, todo mundo tem, todo mundo passa por situações que não são tão boas, que são os aprendizados. Mas quando você está com a vibração elevada, positiva, você consegue ter clareza. Se não tem no momento, você consegue parar, respirar, observar, ter clareza, parar e pensar. Bom, isso está acontecendo, não é bom, não é legal, estou triste, às vezes até pode trazer dor, né? Dependendo da situação, pode ser uma coisa que traga dor, mas vamos respirar fundo, vamos tentar resolver. Que tudo se resolve, né? Infelizmente é lógico, a gente sabe, né? Que quando é a perda de alguém, coisas do tipo, né? É mais assim. Quer queira, quer não, infelizmente, não sei se é infelizmente ou se é felizmente, faz a partida de alguém que a gente ama, que a gente pode, muitas vezes, chegar com um problema, faz parte da vida, né? Vai acontecer com todo mundo, e enfim, né? Eu falo assim porque geralmente é uma coisa que todo mundo fala, né? Nossa, mas isso é uma coisa tão triste, como que eu lido com isso, né? Como eu lido com essa tristeza e com essa dor, né? É por isso que não é que, você vai estar com a vibração positiva, você não tem problema, as pessoas que estão ao seu redor não morrem, você sempre tem muito dinheiro, você sempre tá de bem, enfim, que você tá tudo bem ao seu redor, nada acontece. Não é assim. A única coisa que a vibração positiva te possibilita enxergar, ter clareza, ter paciência e ter o coração brando, viver em paz. De repente você tem aquele sentimento ali mais baixo. Só que quando você está no negativo, na vibração negativa, na vibração baixa, esse sentimento de negativismo, de vibração baixa, permanece no seu coração. Então, se você pode vibrar com o coração em paz, ter o coração feliz, por mais que você tenha situações para resolver, mas seu coração está em paz, por que eu vou querer ter o meu coração amargo? Né? Por que eu vou querer vibrar no negativo, no vibrar no que na preocupação, no que de repente está ruim, se eu posso estar com o coração calmo, estar com o coração em paz e pensar com clareza, com calma, como é que eu vou resolver? Está nas minhas mãos resolver? Ou será que eu só posso orar e pedir para que Deus dê sabedoria? Enfim, ter clareza do que você pode fazer e tentar enxergar os detalhes do que aquela situação te ensina. E, bom, a gente conversou bastante hoje. Acredito que vai ter mais material aí pra gente trazer sobre a questão de alimentos da alma, da mente, do espírito, né? Porque quando a gente fala de Deus, de alimentar o espírito, de alimentar o espiritual, de alimentar a mente, né? É um assunto infinito, é um assunto divino de falar, um assunto gostoso, delicioso. Se me deixar aqui falando disso, eu vou fazer um vídeo de 5 horas, né? Então, assim, é um assunto delicioso de falar, então a gente vai estar fazendo aí outros vídeos sobre esse assunto. Meu cachorrinho tá latindo aqui no fundo, então se vocês ouvirem aí, é o Neco que tá latindo, e tá tudo bem, tá tudo bem. E, enfim, né, a gente vai fazer mais vídeos. Hoje, como vocês podem notar, né, não sei se vocês notaram que a gente sempre fala que é questão de relacionamento e tudo, mas hoje assim, eu nem trouxe para o âmbito do relacionamento toda essa conversa, porque é um âmbito geral, né? É um âmbito geral, assim, se a gente para observar, é o âmbito geral do que você pode se alimentar para sua mente, e o que você vai alimentar, você vai vibrar e expor para fora, expor para quem está ao seu redor, e isso principalmente dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? Então, assim, é uma coisa que também não é só para relacionamento, como outros assuntos, mas hoje eu nem voltei muito para o assunto de relacionamento por conta disso,
né? Por conta que é um assunto muito geral, o se alimentar, que eu quis fazer hoje mesmo um assunto mais assim, de mente, espírito, coração mesmo, né? Nem corpo, porque eu não sou nutricionista, então não posso falar de alimento de corpo. A gente tenta se alimentar ali um pouquinho mais direito, evitar algumas coisas ali, mas de alimento de corpo eu não estou apta a falar, né? Eu posso falar de alimento que me fazem bem espiritualmente, alimentos que fazem bem para o meu coração, alimentos que ajudam a minha conexão com Deus, e que me fazem bem, que me deixam felizes, que deixam meu coração em paz. Isso aí eu posso falar. Isso aí eu consigo, hoje eu consigo entender o que me faz bem, então eu posso contar. E mais uma vez eu espero aquecido o coração de vocês, ter trazido luz pro coração, trazido amor. Essa conversa foi tão gostosa, foi aqui bastante tempo a gente falando, mas foi muito bom mesmo eu trazer esse material para vocês. Eu espero que agregue, eu espero aí que realmente, para quem tá na busca, que consiga aí analisar do que está se alimentando, né? Talvez não tirar, mas evitar o que traz mais sentimentos que poluem, né? Evitar, você tem essa possibilidade, você pode escolher, né? Você é livre para você escolher o que você quiser, né? Então, se você não quer tirar, então que você possa evitar, né? Tem aquela coisa, sem determinismo, testa o que te faz bem, testa o que te deixa feliz, testa coisas que você pode viver em paz aí no seu relacionamento, na sua casa, na sua família e fora dela, né? Que você possa ser um ser de paz, que você possa aí, ser um ser de amor, um transmissor de amor, um transmissor, um propulsor de amor, de paz, de luz. E de repente alguma coisinha que você podia ouvir, de repente nem é um assunto que eu trouxe que mexeu com você, mas algum detalhezinho desses minutos todos que a gente estava aqui, se tocou seu coração, né, já ganhei meu dia, né, já fico muito feliz aí de ter aquecido o seu coração com essa mensagem. E como eu sempre falo, quando eu sento aqui para gravar, eu peço sabedoria para Deus, eu peço para que Deus me ilumine, que enche meu coração e que da minha boca saia palavras que vocês possam compreender, né? Que são verdades para mim e que vocês possam ouvir com o coração, ouvir com o coração, pensar sobre elas e analisar o que pode trazer aí luz para vocês, o que pode agregar para vocês, né? É o que eu espero realmente do fundo do meu coração, né? E realmente tem aquecido. E eu fico por aqui, aquele grande beijo de todo o meu coração. Até a próxima. Fiquem com Deus, fiquem com a luz, fiquem no amor, fiquem na paz. Fiquem bem, se não tiver bem, que fique, que melhore. Um grande beijo. Tchau!